Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como determinar as cargas concentradas sobre os nós de uma treliça devido à ação do vento. Então tenho aqui um exemplo de cobertura, onde estão sendo mostradas aqui as pressões dinâmicas do vento sobre essa cobertura. A figura aqui indica que são pressões de sucção, elas estão sugando o telhado para cima, né? E estão sendo dados valores de pressão, tá? Ou seja, força aplicada sobre a área. Bom, é um telhado simétrico de duas águas. Está sendo mostrado aqui na água da esquerda, a carga é de 0,83 kN por metro quadrado e 0,3 kN por metro quadrado na água da direita. Então, essas cargas distribuídas por área, eu vou dividir, eu vou transformar elas em cargas concentradas aplicadas sobre os nós da treliça. Assumindo aqui que cada um dos nós do bando superior recebe uma parte dessa carga. Tá, então, eu vou seguir o seguinte procedimento. Vou considerar que, inicialmente, as cargas estão aplicadas sobre uma superfície. Depois, vou transformar isso em cargas uniformemente distribuídas sobre os bandos superiores. Depois, eu vou transformar nas cargas concentradas nos nós. E, por fim, eu vou determinar as componentes vertical e horizontal dessas cargas. Lembrando que, como os valores das cargas são diferentes à esquerda e à direita, em todas as etapas aqui eu vou calcular a esquerda e a direita. Bom, então vou começar aqui transformando a carga distribuída sobre uma superfície em uma carga distribuída sobre uma linha, né, que vai ser o bando superior. Aqui eu estou assumindo que as treliças elas estão igualmente espaçadas a cada 5 metros. Tá? Então eu vou partir da hipótese que eu estou analisando uma treliça intermediária, como essa aqui, e a parcela da carga que ela recebe, né, vou pegar aqui a distância entre a treliça anterior e a treliça posterior, tá? Isso aqui vai ser chamada largura de influência dessa treliça. E considerando que esse espaçamento é o mesmo entre todas as treliças, eu vou ter aqui para cada lado metade do espaçamento entre treliças, de modo que a largura vai ser 5 metros sobre 2, né? 5 sobre 2, 5 sobre 2, de modo que a largura de influência seja 5 metros. Tá? Isso aqui serve para fazer a seguinte análise. Essa carga distribuída sobre uma linha vai ser a carga distribuída por área vezes a largura de influência, e nesse caso 5 metros. Bom, então eu encontrei esses valores aqui de cargas distribuídas sobre os bandos superiores. 2,5 kN por metro à esquerda e 1,5 kN por metro à direita. Vamos determinar agora a carga concentrada sobre os nós dos bandos superiores. São essas cargas aqui. O valor dessa carga vai ser função do espaçamento em planta, considerando aqui de forma simplificada, né, do espaçamento em planta entre esses nós. Então, eu vou definir aqui para cada nó uma largura de influência. Tá? Essa largura de influência ela vai ser obtida da seguinte maneira. Então, considerando a distância horizontal aqui entre um nó e outro, na metade dessa distância eu vou definir essas linhas aqui que dividem as larguras de influência de cada nó. Então, observando aqui, pegar esse nó aqui, por exemplo, parte da carga que vem para ele vem dessa metade aqui e outra parte vem dessa outra metade aqui. Tá? Considerando que o espaçamento é o mesmo, aqui está essa largura, pegando metade do espaçamento à direita mais metade do espaçamento à esquerda, essa largura aqui vai ser o próprio espaçamento em planta, que para esse exemplo aqui é 1 metro.
Uma observação em relação a esses nós aqui da extremidade, que as larguras de influência para esses nós vão ser de apenas meio metro. E uma atenção especial também a esse nó aqui da cumeira, tá? Porque apesar de ele ter aqui uma largura de influência total, né, de 1 metro, porém a esquerda e a direita têm cargas diferentes. Então vou tratar aqui como se ele fosse um daqueles nós lá da extremidade, tá? Eu vou calcular separadamente essas cargas à esquerda e à direita para ele, tá? Bom, então vou determinar aqui. Bom, esses são os valores para os nós intermediários. Agora, para os nós das extremidades e da cumeira, eu vou ter valores diferentes. Vou dividir aqui por 2. Tá? Caso esquerdo vai ser 1,33 kN e aqui vai ser então aqui extremidade, vamos entender, os nós estão nos apoios e na cumeira também. Bom, então vamos determinar agora as componentes vertical e horizontal da carga concentrada. Se a carga concentrada é uma carga normal a uma superfície inclinada. Superfície com inclinação, vou chamar aqui de alfa, por exemplo. Então, essa carga concentrada é normal a essa superfície. Lá da trigonometria, quando tem uma reta perpendicular a outra reta que é inclinada, então a gente tem essa regrinha aqui, tá? Então, se a reta horizontal e a reta inclinada fazem um ângulo alfa, eu traçar por cada uma dessas retas perpendiculares, essas retas vão formar o mesmo ângulo alfa. Em outras palavras, eu posso fazer essa analogia aqui. O ângulo alfa vem para cá, tá? Então, posso fazer a decomposição desse vetor da seguinte maneira. A componente x vai ser o valor da força inclinada vezes o seno do ângulo, e a componente y vai ser o valor da força inclinada vezes o cosseno do ângulo. Porém, nós não temos esse ângulo, tá? Não, pelo menos não é dado diretamente. Esse ângulo alfa que está bem aqui. Bom, mas eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Triângulo com base 3 metros e altura 1,5 m e ângulo alfa. Eu sei que a tangente do ângulo alfa é igual a 1,5 dividido por 3. Tá? Então, o arco tangente desse ângulo alfa vai ser igual, ou melhor, o arco tangente de 1,5 sobre 3 é igual ao ângulo alfa. Então, eu vou calcular o ângulo alfa a partir desse arco tangente aqui. Então, arco tangente de 1,5 sobre 3, 26, arredondar aqui para 0,57, né? 26,57 graus. Bom, então, substituindo tudo, eu tenho bom, analisando aqui os sentidos desses vetores, eu observo que a esquerda, o vetor está inclinado dessa maneira, a componente x é apontando para a esquerda, a componente y para cima, e a direita é o oposto. A direita, a componente x aponta para a direita, a componente y para cima.
Então é importante a gente estar ciente desse sentido dos vetores. E uma outra observação é que isso que eu determinei foi para os nós intermediários. Para os nós próximos aos apoios e para a comieira, eu vou ter aqui a metade desses valores. Bom, então para a gente entender aqui, eu tenho aqui na parte superior a esquerda e a direita. Eu possuo aqui os valores para os nós intermediários e aqui para os nós das extremidades, seja no apoio ou na comieira.